E aí, galera, tudo bem? Mais um vídeo, então, aqui continuando a matéria de história do nono ano. Na última live, então, a gente falou sobre a questão do final da Segunda Guerra Mundial, falamos um pouco sobre a derrota da Alemanha e a derrota do Japão, em dois contextos diferentes. E hoje eu fiquei de falar um pouco sobre o que foi decidido no pós-guerra. Bom, houveram várias conferências ainda com o andamento da guerra para decidir que rumo se dar a determinados assuntos, destacando pelo menos 5 ou 6 conferências aí que foram de importância e de relevância para o que a gente chama de mundo pós-guerra, como a gente vai ver nos próximos meses. Bom, a primeira grande conferência assim, que vai ocorrer vai ser a Conferência de Yalta. Ela vai ser uma conferência em que os membros ali presentes, representantes dos Estados Unidos, da Inglaterra e da União Soviética, vão decidir as estratégias a serem tomadas para a invasão da Alemanha. Ou seja, pressupõe que ela já aconteceu pós-dia D. Ou seja, as tropas americanas já estavam na Europa, já ficava mais fácil realizar qualquer estratégia a partir daquele momento. Também ficou decidido já nessa conferência de alta sobre a divisão em zonas de influência que a Alemanha sofreria. A Alemanha, mais uma vez, ela vai ser penalizada pela guerra. Se não sozinha, mas pelo menos ela vai ser considerada uma das principais culpadas pela guerra. Bom, outra coisa que ficou decidido pela Conferência de Alta foi também uma dominância da União Soviética sobre os assuntos da Europa Oriental. E é a partir disso daí que já se forma aqueles blocos de influência, o capitalista e o socialista que eu apresentei na última live para vocês, aquele mapa lá da Europa dividido em cores. É por conta disso que a União Soviética vai conseguir montar, então, um chamado bloco soviético no final da Segunda Guerra Mundial. Bom, a segunda conferência vai ser a Conferência de Potsdam, já em território alemão. Representantes dos Estados Unidos, da União Soviética e da Inglaterra decidem sobre outros rumos a serem dados a outras nações. Não só mais a Alemanha, mas também já pensando na situação do Japão, o que seria feito contra o Japão, entre outras coisas. Por exemplo, no caso da Alemanha, foi decidido que todo o capital investido na Alemanha deveria ser redirecionado para Inglaterra e França. Ou seja, tirava-se ali a possibilidade de imediatamente a Alemanha se reerguer e tentar entrar numa nova guerra. Ela ficaria dependente, mais uma vez, dos investimentos externos. A diferença dessa vez para a Primeira Guerra Mundial é que os Estados Unidos não vão passar por uma crise econômica como aconteceu em 29. Então, o projeto de reerguer economicamente a Alemanha vai ser contínuo, pelo menos na parte ocidental da Alemanha. Muito também financiado pelo chamado Plano Marshall, que a gente vai ver nos próximos meses, mas que foi um plano de recuperação econômica de toda a Europa financiado pelos Estados Unidos. Foi decidido também sobre o Japão, que ele perderia todas suas possessões imperialistas no Pacífico e na Ásia. A situação da Itália. A Itália, eu acho, dos países envolvidos diretamente na guerra, foi a menos afetada. Também por conta dessa conferência de Potsdam, ficou decidido um novo mapa político, então, para a Europa Oriental. Alguns países tiveram suas fronteiras ampliadas, outros tiveram suas fronteiras diminuídas, outros até deixaram de existir momentaneamente. Não só a parte próxima à União Soviética, mas os Balcãs como um todo. Vai ter uma dominância da Sérvia ali na região que vai formar a chamada
Iugoslávia, uma reunião de várias nações ali sobre o governo iugoslavo. Bom, ainda cabe destacar a Conferência de São Francisco. A Conferência de São Francisco ela vai ter uma importância muito grande porque vai ser justamente na Conferência de São Francisco que vai ser ratificada a ideia da ONU. Uma evolução da Liga das Nações lá da Primeira Guerra Mundial, que não deu muito certo, e que agora tinha como pré-definição resolver os conflitos entre nações de forma amigável, sem envolver a guerra. O mundo parece ter ficado pela primeira vez traumatizado pelos efeitos da guerra. Então, mediante a isso, criou-se a ONU com esse intuito e vários órgãos internos a ela para discutir diversos assuntos referentes à manutenção dos direitos humanos, direitos naturais, assuntos referentes a um Conselho de Segurança, que é o órgão talvez mais importante que a ONU tem, que tem os membros lá que são vitalícios e que não mudam, e que eles decidem se determinada guerra é justa ou não. Então, a ONU ela vai ter pelo menos essa expectativa de uma estruturação e de um poder maior do que a Liga das Nações. Órgãos também como a OMS, também a Organização Mundial de Saúde, Organização Mundial do Comércio, tudo vai estar diretamente ou indiretamente ligado à ONU e a um acordo entre as nações. De princípio, pelo menos, quase todas as nações fizeram parte, e outras foram se alinhando à ONU num processo até evolutivo em decorrência dos fatos. Em 1946 também começam os julgamentos daqueles que foram presos ainda no regime nazista, o chamado Tribunal de Nuremberg. Por conta desse tribunal, várias pessoas foram presas e os relatos sobre os campos de concentração, sobre as práticas do nazismo passaram a ser mais vívidas. O que teve impressão por esses julgamentos de Nuremberg é que muita gente realmente não conseguia, até aquele momento, dimensionar o mal que foi o nazismo na Europa. Os 6 milhões de judeus que foram mortos, parece que não era dimensionado pelas pessoas envolvidas, que muitas vezes diziam estar sendo levadas pelo discurso, que só estavam realizando tarefas que lhes eram pedidas, e isso acabou ficando evidente nos julgamentos. Várias pessoas foram condenadas à morte, outras tantas à prisão perpétua e algumas poucas inocentadas. Cabe destacar que muitos envolvidos com o nazismo acabaram fugindo da Alemanha, como é o caso do Mengele, que eu já citei na aula passada. O julgamento de Nuremberg ele vai servir de base para que outras instâncias de justiça passem a ser, então, assim, vistas como prioritárias. Por exemplo, o Tribunal de Haia, na Holanda, é um que sempre teve um destaque grande antes das guerras mundiais, mas que depois da guerra ele vai ter uma relevância ainda maior no cenário internacional. Por fim, a última coisa que eu queria falar, e talvez é o ponto mais polêmico da Segunda Guerra Mundial, ou pelo menos da sequência da Segunda Guerra Mundial, é a criação do Estado de Israel. Depois dos horrores do Holocausto, surgiu o chamado movimento sionista, ou seja, um movimento de valorização da cultura judaica e do povo judaico. Deixar que essa morte dos 6 milhões não afetasse uma cultura que era milenar e tão influente assim no Ocidente. Foi assim uma pauta muito grande a ser discutida, e desde a formação da ONU começa a se discutir isso. E quando um dos relatores era justamente um brasileiro,
chega a ele a ideia, a ventilação de uma ideia da formação de um Estado para os judeus, que os judeus finalmente deixassem de ser um povo visto até como nômade, já que ele estava espalhado por todas as partes do mundo, e se concentrassem em uma parte específica do mundo. Foram dadas 3 opções para a formação do Estado de Israel, e aí fizeram um plebiscito entre o povo judeu, pelo menos aquelas pessoas que poderiam votar, sobre o local para se construir essa nova nação. O primeiro local a ser dado como destino foi um território que seria doado pelo governo americano em território americano. Isso porque talvez a maior comunidade de judeus fora da Europa e atualmente ainda fora de Israel seja os Estados Unidos. Então, pela quantidade de judeus já existente lá, deram-se essa opção. A segunda opção, a Argentina, que tem a terceira maior colônia de judeus do mundo. E, por fim, o território da Palestina, que foi o escolhido por razões históricas, já que, historicamente, pela Bíblia, lá foi a terra prometida por Deus a Moisés, é lá que se constrói Jerusalém, é lá que surge o rei Davi, Salomão, é lá que se constrói o templo, que é algo que sempre foi sagrado para os judeus, e que hoje só está o Muro das Lamentações lá, que é algo que até hoje é venerado como algo sagrado para esses judeus. O problema é que aquela região da Palestina já era uma região ocupada, e ocupada por muçulmanos. Os muçulmanos, desde da antiguidade, passando pela Idade Média, ocuparam aquela região e se consolidaram ali. Mesmo diante do movimento cruzadista, que vocês devem ter visto no 7º ano, permaneceram ali naquela região, continuaram a desenvolver seus negócios ali, e do nada chega um órgão internacional e impõe que aquela região ali agora pertenceria aos judeus. É óbvio que isso não acabaria bem, e a gente sabe o resultado disso. Os inúmeros conflitos religiosos, pelo menos com o pano de fundo com a religião, mas que envolvem muito mais coisas aí. Envolve economia, envolve política, envolve uma cultura, não só a religião está presente ali, mas a gente está falando de uma zona que é um intermédio entre o Oceano Índico, ou seja, um contato do Pacífico com a Europa, pelo menos o menor caminho possível. Nós estamos falando de uma região que tem muitas jazidas de petróleo, ou seja, é uma região explorável, é uma região que fica perto de uma zona cerealista, que é o Mar Negro e até regiões como o Egito, por exemplo. Então, é uma região visada ali economicamente e politicamente. Ela é estratégica ali. Não é à toa que, desde a antiguidade, é uma das regiões que mais é atacada por povos de diferentes culturas, sejam eles egípcios, sejam eles babilônios, sejam eles gregos, sejam eles persas, ou sejam eles romanos. Então, é impossível que uma resolução como essa da ONU tivesse dado certo. E a partir do momento que esse movimento sionista, ou seja, valorização da cultura dos judeus, é intensificado, o povo também vai acreditando nisso, que eles têm que ocupar mesmo aquela região. E como a gente vai ver, principalmente nas décadas de 60 e 70, vai ser por conta disso que vários conflitos ali na região vão surgir, principalmente conflitos que vão determinar a expansão do Estado de Israel e a consequente eliminação do povo e do Estado palestino ali. Israel, hoje em dia, não reconhece praticamente ou pelo menos o povo de Israel não reconhece a autoridade de um Estado palestino ali, por mais que a ONU agora tente afirmar que existe um Estado palestino ali, que determine que, por exemplo, Jerusalém é uma cidade internacional, ou seja, ela não pertence nem aos palestinos nem aos judeus, mas os israelenses
utilizam Jerusalém como a sua própria capital. A faixa de Gaza, que deveria ser então um território único e exclusivamente palestino, tem vários assentamentos de judeus ali na região. Então, uma região que é um barril de pólvora, vai ser um alvo de constantes conflitos durante muito tempo, porque não se há um meio para resolver isso. Eles poderiam resolver convivendo pacificamente, mas até as duas religiões, elas se mutilam, vamos assim dizer, elas têm que atacar umas às outras, tá? Bom, o vídeo de hoje fica por aqui, era mais questão para encerrar a guerra. Eu já falei um pouco sobre participação do Brasil na guerra, e no próximo live, então, a gente vai falar sobre o que a guerra gerou aqui no Brasil, que vai ser voltar a falar um pouco sobre o período de Getúlio Vargas, mais precisamente sobre o final do período de Getúlio Vargas, já que eu falei até a chegada dele ao que a gente chama de Estado Novo. A guerra vai ter uma influência tremenda na história de Getúlio Vargas na política. Então a gente vê isso a partir da próxima quarta-feira. Falou, gente? Até quarta-feira, então, na nossa live, tá?